Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e esse vídeo é destinado a tentar melhorar um pouco a nossa probabilidade de acerto de questões. É claro que não pretende substituir o estudo, substituir a preparação adequada, substituir a paciência, né, na leitura e na resolução de questões. Até grande parte do material é baseado exatamente nesses conceitos, né? Quer dizer, na necessidade de, em qualquer prova que você está realizando, você ler com muita atenção o enunciado, destacar os pontos-chave, né? Destacar algumas questões, mas tem alguns pequenos detalhezinhos da resolução de questões, né? Para quem já está mais habituado a lidar com concurso, com isso tudo, que são muito úteis para que a gente possa aumentar as nossas probabilidades de acerto, já que as nossas provas de concurso, né, tipicamente são baseadas em questões objetivas, né, dada a dificuldade, né, temporal de você corrigir somente questões discursivas num cenário onde você pode ter aí milhares, centenas centenas ou milhares de pessoas concorrendo e uma demanda de pouco tempo, curto tempo, né? Isso naturalmente faria com que você tivesse pessoas diferentes corrigindo avaliando, né, as dissertações e com isso você pode ter problemas de, digamos, avaliações injustas, né? Então, efetivamente, o método mais utilizado nos concursos e provas e tudo mais que a gente faz é o método objetivo, né, para dar mais igualdade, né, para todo mundo. E, infelizmente para eles, no caso, né, existem aí algumas técnicas que a gente pode usar para melhorar um pouco essa nossa chance de acertar questões, quando a gente tem pelo menos alguma noção sobre o assunto, que eu pretendo mostrar para vocês agora nessa apresentação. Bom, então essa apresentação aqui, eu vou primeiro mostrar para vocês os tipos de questões que a gente encontra nas provas de concurso, né, que a gente tem por aí, aplicadas pelas bancas, né, especialistas. Vou apresentar para vocês algumas técnicas para a resolução de questões objetivas que, naturalmente, nem sempre serão aplicáveis, mas que, eventualmente, podem ajudar a você melhorar um pouquinho, pelo menos, a sua probabilidade de acerto da resposta final, tá certo? Então, é exatamente esse o objetivo desse trabalho. Logo a seguir, eu vou falar sobre resolução de discursivas, né, que tem um detalhe que a grande maioria dos candidatos desconhece, que é a seguinte: o avaliador ele segue um padrão de correção de prova, aonde ele é obrigado a pontuar de forma, digamos, variável, de acordo com aquilo que você escreveu. Então, se você tem uma mínima noção, pelo menos, do assunto, da questão discursiva, é fundamental que você elabore um raciocínio e que você procure redigir um texto associado com aquele tema da pergunta, tá certo? Porque por mínimo, por pouco que você saiba do assunto, se aquilo você conseguir colocar de uma forma organizada, bem redigida, né, com um português correto, com uma ideia concatenada, tudo direitinho, o avaliador ele vai ser obrigado a lhe pontuar positivamente. Vocês vão ver isso, vou mostrar para vocês que no padrão de resposta existem situações previstas onde o camarada não acerta a resposta, mas ele consegue elaborar um raciocínio associado com o assunto e com isso o avaliador é obrigado a pontuar. Então, questão discursiva nunca deve ser deixada em branco, né? E é exatamente isso que eu pretendo mostrar para vocês. No final, então, a gente vai fazer rapidamente alguns exercícios. O que eu pretendo que vocês façam na realidade é que vocês incorporem, né, que vocês procurem usar essas técnicas, né, que eu vou apresentar para vocês agora, né, mas, obviamente, também estudem, se preparem adequadamente para que vocês possam ter um resultado brilhante, que é o que todos vocês merecem, ok? Então vamos lá. A primeira parte, né, eu vou mostrar quais são os tipos de questões, que são basicamente essas aqui, né, questões assertivas, questões objetivas, né, que são as chamadas questões de múltipla escolha,
né, as questões com duas assertivas, em que você tem que avaliar a relação, primeiro avaliar se a primeira assertiva está correta, depois avaliar se a segunda assertiva está correta e, num terceiro passo, avaliar se a segunda assertiva ela justifica a primeira ou não, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o formato dessa questão. E, conforme eu acabei de explicar, a questão relacionada com as nossas discursivas. Ok? Bom, então o primeiro tipo, né, é o das questões com assertivas, né, que são aquelas questões aonde eu vou, sobre um determinado assunto qualquer, né, eu vou ter ali um número de afirmações sobre aquele assunto, tá certo? Então, às vezes, você tem poucas assertivas, isso é complicado, porque você tem que, para ter digamos, um exercício onde a chance do camarada acertar, passar na prova, né, ter uma boa nota só chutando, ela não pode ser alta, né? O cara, por exemplo, se chutar todas, digamos que a gente tivesse uma prova só com 4 opções, ao invés de 5, como a grande maioria dos concursos, né? Então, se o camarada chutar só uma letra, ele tem grande chance de ganhar 25% da prova, de acertar 25% da prova, tá? E em alguns concursos isso aí é um nível até superior ao da eliminação, tá certo? É claro que quando são muitos candidatos, eles elevam, né, essa linha de corte, né, para às vezes até 50%, né, você ser obrigado a acertar pelo menos 50% da prova para não ser eliminado, né, ou seja, para que a aplicadora não precise nem corrigir as discursivas, redação e outros instrumentos que costumam provocar um tempo maior, né, de correção, tá certo? Mas, exatamente para evitar isso, a grande maioria dos nossos concursos, eles têm 5 opções, certo? Nas respostas de letras de A a E, certo? E aí, o número de assertivas, é claro, quanto menos assertivas, melhor para nós, né? Por conta de um macetezinho que eu vou ensinar para vocês, tá certo? Já já. Então, eu tenho aqui 4 assertivas e lá nas 5 opções ele combina essas assertivas aí, né? Então agora eu vou começar a mostrar esses macetes. Bom, tive que interromper, desculpa aí, acabou de passar um carro da pamonha aqui na rua. Bom, então o segundo tipo de questão é o das questões objetivas, né? Onde, diferentemente do primeiro modelo, das assertivas, eu tenho um contexto, né? Eu tenho uma apresentação de um tema e eu tenho que escolher, né, qual é a opção que efetivamente responde, que atende a demanda identificada no texto. Ok? O terceiro modelo é um modelo de questões com duas assertivas. Esse modelo ele tem sido muito utilizado nos concursos, porque ele, na realidade, não apenas aumenta o potencial, né, a capacidade dos elaboradores da prova de avaliar o conhecimento do aluno, não apenas no campo técnico, mas também no campo do raciocínio lógico, né, das competências cognitivas do cara para ele elaborar um raciocínio. Então, um modelo de questão muito interessante, né, que vem sendo bastante adotado aí na maioria dos concursos. Então, eu tenho basicamente duas questões, né, duas assertivas, né, no caso ali na questão, essa questão 19, né, ele fala, por exemplo, na primeira assertiva sobre os sistemas computacionais, onde as CPUs, né, elas têm mais de um core, né, mais de um núcleo, tá certo? Possibilitando, obviamente, com isso, a aplicação, né, de um conceito de multiprogramação estendido, ou seja, um paralelismo computacional no tempo, né? Essa é a ideia da questão. Então, é claro, isso aí tudo, lógico, né? A gente vai fazer uma prova dentro do contexto que a gente conhece, né? Do discurso que a gente está habituado a lidar no nosso dia a dia. Então, são assuntos que a gente, no mínimo, tem alguma noção, né, sobre o que está sendo cobrado. Então, na primeira assertiva, ele está falando sobre o sistema de múltiplos cores. E
Na segunda assertiva, porque é assim que a gente avalia ela, né? A gente resolve ela, ele faz uma outra assertiva. Tá? Então, o que você tem que fazer basicamente é avaliar primeiro se a primeira assertiva está correta, depois você avalia se a segunda assertiva está correta. Nesse caso aqui, ele fala sobre o sistema operacional em um ambiente de multicores. Não é isso? E é claro, ela poderia estar errada, poderia, enfim, não estar associada à primeira, né? Mas isso tudo vai ter que ser avaliado pelo aluno. Então, na segunda opção, ele diz como o sistema operacional faz para utilizar essa solução multicores, ou seja, nesse caso específico aqui, tá? Essa segunda assertiva, ela está visivelmente, nitidamente associada à primeira e, naturalmente, existe uma relação de dependência, né? Porque, obviamente, se eu tiver um sistema multicore, mas tivesse, claro, hoje isso não existe mais, mas se eu tivesse um sistema operacional lá da década de 70, 80, né, que não reconhecesse múltiplos cores, eu não teria capacidade, né, de explorar essa capacidade de programação paralela, de computação paralela, né? Então, efetivamente, aqui nesse caso, a segunda assertiva, além de ser verdadeira, ela justifica a primeira, né? Ela está diretamente associada à primeira. Tá claro, pessoal? Então, é um modelo de questão um pouquinho mais complexo, né? Mas, de uma maneira geral, não costuma ter grandes complexidades teóricas envolvidas, né? Porque o grande objetivo, como eu já expliquei, do avaliador aí é muito além, né, apenas do conhecimento técnico que o candidato tem, pode ser uma decoreba, né, que o cara fez no passado, ele vai avaliar as competências cognitivas dele, né? Se ele tem efetivamente capacidade de associar raciocínios, entender que uma coisa é justificativa da outra, está ou não associada à outra. Então é um recurso bem interessante de avaliação. E certamente no concurso de vocês, na prova de vocês, vocês vão ter questões desse tipo. Certo? Bom, agora vamos entrar na parte que todo mundo quer ver, né? Como que a gente faz para aumentar as nossas chances, as nossas probabilidades de acerto da questão. Isso aí é óbvio, todo mundo já viu isso em algum lugar, já recebeu esses conselhos e tudo mais. A ideia desse vídeo é apenas relembrar, né, tudo isso que você já sabe, já conhece com certeza, né? E, obviamente, no momento de véspera da prova, você assistir esse vídeo aí, né, ouvir esses meus conselhos e na hora tentar usar, tentar colocar em prática. Lógico que basicamente, quando faço concurso, quando faço prova de concurso, eu gosto muito de concurso, é uma das minhas paixões, né? O que eu faço? Eu primeiro tento fazer ela normalmente, né, identificar, pego a prova, né, procuro fazer uma leitura transversal, identificar quais são as questões que eu domino o assunto, que eu tenho conhecimento, que eu estudei, né, que eu tenho conhecimento forte sobre aquilo, né? Vou resolvê-las inicialmente. É óbvio que eu sempre vou começar pelas questões objetivas e depois as discursivas. É um outro tipo completamente diferente de raciocínio. E a questão discursiva, ela exaure o seu cérebro de uma forma muito mais intensa e muito mais rapidamente. Então, é melhor a gente começar pelas objetivas, depois fazer discursivas, a não ser que naturalmente o mecanismo, né, a programação, isso é muito comum quando você tem redação, né? Você faz uma redação, aí depois é que você recebe o caderno da prova objetiva lá e pode começar a objetiva. Mas enfim, se isso não acontecer, a sugestão é começar pelas objetivas, depois pegar as discursivas. E nas objetivas, primeiro procurar as questões que você domina, já selecionar essas questões e procurar resolvê-las da forma convencional. Ler o enunciado com muita atenção, obviamente, procurar lá as respostas, se tem alguma que é claramente, absurdamente indiscutível em relação às outras opções. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, nunca deixar de ler todas as opções antes de tomar a decisão final. Tá? Bom, aí depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma série de questões de assuntos que eu conheço naturalmente alguma coisa, mas que eu não tenho segurança para marcar a opção de uma forma segura, clara, bem convicta, né? Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Primeiro, como eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, nos meus exemplos, né, destacar o foco da questão, sublinhar ali o que é que o cara está pedindo.
Isso é técnica que nós, elaboradores de questão, usamos para cansar e confundir o candidato, tá? Porque a gente normalmente, quando elabora a questão para banca, né, a gente tem um objetivo muito importante, que é o seguinte, né? Você tem lá milhares, e às vezes centenas de milhares, como foi o caso do último concurso para a Polícia Rodoviária Federal, centenas de milhares de candidatos para milhares de vagas, certo? Então você tem que eliminar ali centenas, né, de pessoas para cada vaga, tá certo? Então é óbvio que as provas elas têm que ter um nível de complexidade maior, né, para eliminar todos esses caras que fazem a prova chutando, que não têm a competência necessária, né, e eventualmente até induzi-los ao erro. Claro que isso aí é pedagogicamente incorreto, mas quem faz a questão não é da área pedagógica. É um técnico, é alguém que é da área técnica, né, que conhece o assunto profundamente, é um especialista sobre o assunto. Eu elaboro questões de redes e de segurança. Eu não vou me meter a elaborar questões de sistemas operacionais, de programação, de desenvolvimento, porque eu não vou conseguir alcançar os objetivos das aplicadoras, certo? Bom, então a gente vai ter enunciados que tem muita coisa inútil, que não é necessária para a resolução da questão. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é destacar o foco, como eu vou mostrar para vocês. Segundo passo, aí eu vou para as respostas, né? Eliminar as respostas absurdas, certo? Aquelas respostas em que eu, usando o meu conhecimento técnico, usando o meu conhecimento teórico, né, consigo identificar como incorretas, né? Então eu já risco ela, já tiro ela do meu campo visual, tá certo? A terceira é usar o bom senso, né? Então, o que eu entendo aqui como bom senso, né? O bom senso, ele naturalmente aí, ele está associado a algum conhecimento teórico que você tem daquele assunto, tá certo? Então, é um raciocínio que você tem que elaborar na época, vocês vão ver aqui alguns exemplos que eu vou dar, né? Que é um raciocínio que você começa a pensar, peraí, mas se fosse assim, a coisa funcionaria? Será que esse mecanismo que ele está propondo, ele é viável? Né? Quer dizer, mas é óbvio que isso aí só é cabível num ambiente, num cenário, né, da questão que você tem algum conhecimento do assunto. Tá? E tem uma técnica, essa quarta aqui, que eu incorporei, né, nas minhas experiências com concursos mais recentemente, né, foi a última que eu não conhecia, não usava antes, né, que é a procura de elementos peculiares. Né? Normalmente, as questões, as assertivas, né, que têm algumas palavras, né, que são excludentes, palavras que eliminam qualquer possibilidade, do tipo nunca, sempre, né? Ou seja, são assertivas limitantes, elas estão erradas. Por quê? Porque sempre tem uma exceção, sempre tem uma característica particular ali e tudo mais, enfim, que acaba fazendo com que aquela questão esteja incorreta. Tá? Então a gente vai. Eu vou mostrar isso para vocês, não nesse exercício agora, né? Mas nos próximos vídeos de resolução de questões, né? Que eu sempre faço dos meus assuntos, né? No caso, rede de computadores e segurança da informação. Tá ok? Bom, então, primeiro exemplo, primeiro exercício aqui, eu tenho uma questão objetiva, né? Não é uma questão com assertivas, né? É uma questão objetiva, aonde eu tenho um enunciado grande, né? Um enunciado aí com 7 linhas, né? Com uma letrinha pequena, aonde ele diz, ó, em redes locais de computadores, o protocolo de controle de acesso, ele está falando a mesma coisa de várias formas diferentes. Né? A rede de computadores é um ambiente de compartilhamento, onde você necessariamente, óbvio, precisa ter controle do acesso, porque senão todo mundo vai tentar se transmitir ao mesmo tempo, você vai ter colisões. Isso, obviamente, para quem entende um pouquinho sobre redes de computadores. Né? Define um conjunto de regras que devem ser adotadas pelos múltiplos dispositivos para compartilhar o meio físico de transmissão. De novo, pela terceira vez ele está falando a mesma coisa. Se ele está falando em controle de acesso ao meio, né, ele está falando de compartilhar o meio físico de transmissão. Isso é óbvio. Tudo isso é blá blá blá, é um preâmbulo da questão. Não importa, não interessa. Isso aí pode ser ignorado, né? E aí você pode ficar relendo e tentando focar
no resto da questão, que é onde eu tenho o ponto focal, né? O ponto sobre o qual as opções, né, se tratam. Então, ele fala, no caso específico, né? Ou seja, no caso de uma rede Ethernet I3E 802.3, ou seja, redes, essas redes que nós usamos, né, nos nossos laboratórios, nas empresas, as redes mais usadas no mundo, as redes Ethernet, né, o 802.3 é o modelo de CSMA-CD, é o modelo de compartilhamento do meio físico, aonde você tem banda básica, ou seja, apenas um pode usar o meio físico de cada vez, tá certo? Então, se você tem um mínimo conhecimento disso, né, você já tem que focar naquilo. O que é que eu lembro, o que é que eu sei de Ethernet 802.3? Tá? Então, o foco já está aqui, né, sublinhado no caso, né, rede Ethernet I3E 802.3. Tá certo? Então, o que que acontece? Eu vou agora para o próximo passo. Já destaquei o ponto focal. Então, agora eu preciso eliminar absurdas, né? Então, quais são as absurdas nesse caso? Tá certo? Isso, é claro, levando em conta que eu conheço alguma coisa sobre o assunto. Eu vou chegar lá na questão onde eu não sei nada sobre o assunto, mas eu vou precisar chutar uma resposta. Vou chegar lá. Tá? Então, eu eliminei a primeira, passagem de permissão em anel, que é o modelo Token Ring, que é um outro método de acesso completamente diferente. Né? O compartilhamento do meio físico, ao invés de ser feito através de acesso múltiplo, né? Onde se alguém estiver usando o meio, os outros têm que ficar em espera, então eu não tenho tokens, não tenho permissões, né? Que o token é uma permissão para acessar o meio físico, que no caso seria um anel. Esse é o modelo I3E 802.5, ele não tem nada a ver com 802.3, então a questão tem que ser eliminada. Tá certo? Ordenação, não existe ordenação, todo mundo sabe disso. Em redes Ethernet, quem chega primeiro acessa. Tá certo? Na verdade, em redes locais, né, com base no padrão 802.3, 802.11 também, né, em rede sem fio, você tem um compartilhamento no meio que ocupa o meio quem chega primeiro. Então não tem ordenação, não há ordem. A palavra ordem é algo que não cabe dentro do método de acesso 802.3. Olha só o que aconteceu. Eu já aumentei a minha chance de acerto em 50%. Na realidade, eu poderia até já eliminar a última absurda, que é a arbitragem centralizada. O que significa um árbitro? Árbitro é um elemento, né, discricionário, é um elemento que está ali no meio, né, que define se alguém vai fazer alguma coisa ou outra, enfim, que está ali numa situação de controle do absurdo, e muito menos centralizado. Então você pensa uma rede Ethernet típica aí, né? Como, por exemplo, a rede de uma universidade, uma rede de uma empresa, onde você tem milhares de máquinas compartilhando o meio físico, seria impossível você ter uma arbitragem centralizada. Então, obviamente, ela também é absurda, eu já poderia eliminar, e sem nem ler a resposta D, né, já acertar a questão, que é a resposta correta. Contenção, ou seja, quem chega depois, né, de alguém já ter iniciado uma transmissão, não transmite. Né? E, além disso, a detecção de colisão. Se acontecer de duas máquinas tentarem acessar o meio físico ao mesmo tempo, né? Claro que a probabilidade disso é pequena num ambiente desenvolvido de acordo com as regras, tamanhos de cabos, né? De acordo com previsto nas normas e tudo mais, né? Não ocorrerão colisões frequentemente, pelo menos. Tá certo? O ambiente comutado, principalmente com base em suítes, as colisões elas definitivamente não existem. Tá certo? Bom, enfim, então, eu usando essas técnicas, eu elimino e mato ali a resposta, que é a letra D. Agora vamos ver uma outra um pouquinho mais complexa, porque nas opções eu tenho várias tecnologias, né? Várias, digamos, técnicas, né? de redes que talvez eu não conheça algumas delas. Então eu estou aumentando aí o nível de complexidade. Tá? Então, no meu
enunciado, eu estou falando que é um ambiente de comunicação sem fio, tá certo? Com isso eu já vou conseguir eliminar opções que não estão relacionadas com comunicação sem fio, então logo na primeira frase, né, na comunicação sem fio, tá certo? Então isso daí já é um elemento importante, né? O espectro de radiofrequência, né, então eu estou falando de frequências, né, é um recurso finito, claro, né, a gente sabe que as frequências que podem ser utilizadas para os serviços, elas são padronizadas e definidas pelos órgãos de, digamos, de regulação disso, né? Porque as frequências elas podem fazer mal ao ser humano, né? Existem até mecanismos médicos, né, para combater doenças como câncer e tudo mais, que são baseados em radiofrequência, né? A radioterapia é uma técnica que usa emissões de rádio para combater tumores. Então, é lógico que as frequências não podem ser usadas indiscriminadamente. Por conta disso, as soluções elas são baseadas em canais de frequências liberados para uso. Então, é um recurso finito. Eu não posso usar isso indiscriminadamente, porque se duas máquinas estiverem usando a mesma frequência, haverá uma colisão e o sinal será destruído. Tá? Isso daí não precisa ser nenhum gênio, nenhum cientista para saber isso. Tá? Então, apenas determinada banda de frequência está disponível a cada... Tem um pequeno detalhe aqui que eu ainda não falei, tá? Em questões objetivas, não há erro no enunciado. O enunciado está correto. Então a gente já tem que ler assim. Eu estou falando isso porque existe uma aplicadora, que é a CESP, que faz um outro modelo de prova completamente diferente, né? O foco desse vídeo não é avaliações do tipo da CESP, onde ele faz uma assertiva e só tem duas opções, né? Certo ou errado. Então você tem que avaliar a assertiva, né, e apenas responder se ela está certa ou errada. Então, no caso da maioria dos concursos, né, que usam questões objetivas, né, questões com assertivas, múltiplas assertivas, não existem erros no enunciado. Então, tudo que eu estou lendo aqui é verdadeiro. Tá? Então, ele está falando isso, né, que a técnica é por frequência, que a técnica compartilha uma mesma frequência, né, para os vários usuários, né? Então ele diz, dessa forma torna-se crítico explorar técnicas de múltiplo acesso, né, que permitam o compartilhamento dessa frequência pelos vários usuários, né? Aí qual é a opção que apresenta apenas técnicas de múltiplo acesso para o compartilhamento de frequência, né? Vocês viram que ele 3 vezes falou a mesma coisa. Eu tenho uma frequência que vai ser compartilhada por vários usuários. Qual é a opção que só tem soluções aonde isso é feito? Tá? Então, primeiro passo é identificar o foco, né? Quais são, dentre essas opções, as técnicas de múltiplo acesso aonde eu compartilho a banda de frequência por vários usuários. Então, compartilhamento de uma frequência por múltiplos usuários é uma técnica de multiplexação da frequência, né, que a gente chama de FDM. Né? Isso aí, quem teve as minhas aulas de redes, algum dia da vida, né, com certeza viu. Tá? As aulas de comunicação de dados também, né, e tudo mais, certamente ouviu falar de FDM, de TDM, né, a multiplicação por divisão de tempo, tá certo? E também a WDM, né, a multiplexação por divisão de comprimento de onda, que são basicamente os 3 modelos aonde eu tenho compartilhamento de recursos para dividir, né? Multiplexar significa compartilhar, dividir, né? Um único recurso, tá certo? Bom, então identifiquei. Aí agora eu vou começar a identificar aqui as minhas absurdas, né? Essas opções de telefonia celular, quem também já leu um pouquinho que seja, meu vídeo aí está em cima do texto, mas não atrapalha nada não, tá, pessoal? Porque não tem nada ali por detrás, né? O que eu estou dizendo aqui? As opções B e D, né, ó, CDMA, que aparece inclusive nas duas, FDMA, TDMA, GSM, são técnicas utilizadas na telefonia celular, tá certo? E na telefonia celular acontece o seguinte, além de você ter os canais de frequência, dentro de um mesmo canal de frequência, você faz uma multiplexação no tempo, no caso do TDM e no GSM. Né? O TDM ele faz em 3 canais de frequência, no GSM ele faz em 8 canais,
perdão, 8 canais de tempo, slot de tempo, e o GSM, perdão, GSM 8 canais de tempo e o TDM 3 canais de tempo, certo? Dentro do mesmo canal de frequência. Então, nessas técnicas que eu estou falando de telefonia celular, eu não tenho, apesar de ser uma técnica de comunicação sem fio, né? Ela inclusive, não é tratada assim, ela é tratada como comunicação de rádio, né? Porque tem essa característica de divisão de slot de tempo, é onde ela se concentra mais. Então, as opções B e D já são automaticamente eliminadas, tá? A opção C, ele tem a opção apenas, né, que é o API, que é o Wireless Application Protocol, né, que é uma solução de aplicação. É coisa antiga, claro, essa questão é uma questão antiga, eu estou usando aqui só para exemplificar, né, mas que também elimina essa característica. A Zigbee, ela atende ao enunciado, tá? Mas o API e 3G, o API está dentro do contexto também da telefonia celular, tá legal? É a aplicação, né? O 3G, a telefonia celular, também está eliminando a possibilidade de ser uma técnica exclusivamente de divisão na frequência, certo? Então, com isso, eu tenho apenas as opções A e E. Já estou com 50% de chance de acertar. Acontece que a opção E, ela só descreve soluções de segurança. Essas seguranças, ó, CCMP, TKIP, né, Temporal Key, Internet Protocol, e o WEP, né, Wired Equivalent Privacy, são técnicas de segurança em ambiente sem fio, em rede sem fio. Não são técnicas de compartilhamento, não são técnicas de múltiplo acesso ao meio, certo? Então, com isso, eu mato a questão e fico aí apenas com a letra A como opção. Ok? A partir dos próximos slides eu vou tirar o meu vídeo porque tem muitas informações na tela e fica mais complicado de acompanhar. Bom, então a partir desse slide agora aqui eu vou sair, vou tirar o vídeo, porque eu vou ocupar o slide todo, tá? Bom, então vamos supor que eu não fosse professor de arquitetura de computadores também, né? Fosse professor só de rede de segurança, não entendesse nada de arquitetura de computadores. Se você tivesse sorte, vai acontecer um cenário como esse aqui que vocês estão vendo, tá? Eu tenho apenas duas assertivas em cada opção, tá? O que acontece? Se eu só tenho duas e não três, eu inevitavelmente vou ter alguma opção aqui que aparece mais do que outras. E é absolutamente natural, eu estou falando com a cabeça de quem é elaborador de questão, tá certo? Normalmente, aquela opção que aparece mais vezes, né, é a correta. Né? Da mesma forma, aquela que aparece menos vezes, né, normalmente ela é a incorreta. Tá certo isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar aqui e vou ver que, ó, por exemplo, a opção 1 ela aparece só duas vezes, né? Na A e na B, tá certo? Já a opção 3, ela aparece na B, na E e na C. Então eu vou, sem nem ler o enunciado, eu vou partir do pressuposto que a opção, que as opções, né, perdão, C, B e E são as minhas candidatas a estarem corretamente. Então eu já vou eliminar aqui essas duas opções, tá certo? Então, claro, considerando que a 3 está correta, eu vou ter que avaliar apenas, então, as opções 1, 2 e 4, tá certo? 1, 2 e 4. Óbvio, né? Que elas são as restantes nesse cenário. Então, eu já aumentei a minha chance aqui para 33,333%. Tá certo? Saí lá dos 20% de chance para 33,333. Mesmo que eu não continuasse aqui na minha estratégia, eu já teria uma chance maior. Mas vamos continuar aqui usando as minhas técnicas, tá? A grande maioria dos concursos,
você tem que ter um equilíbrio entre o número de respostas. A grande maioria das aplicadoras para as quais eu já trabalhei, inclusive, elas próprias fazem. Você não coloca, ó, essa aqui tem que ser opção A, essa aqui tem que ser opção B, não. Você tem um software onde você faz o enunciado e você coloca lá as opções. E o software é que monta a questão para você. Por quê? Porque você tem que ter um número de respostas A próximo do número de respostas B, C, D e E. Porque senão, imagina que você tenha lá um concurso onde, sei lá, 50% das questões tem resposta letra A. E vai que um doido me marca no gabarito todas as letras A. Pronto, ele acertou metade da prova, já não vai ser eliminado. Certo? Então as aplicadoras não permitem que isso aconteça. Certo? Porque a primeira técnica do desespero, se o tempo de prova está acabando e você ainda tem resposta em branco, o que você faz? Você pega lá o teu cartão de respostas, procura ver lá qual é a maior frequência, né? E você vai chutar as outras naquelas respostas onde você encontrou uma frequência menor. Tá? Então essa é uma técnica válida, né? Que você pode ver aí, né? Aí você procuraria qual é a que tem menos respostas, a B, a C ou a letra E, né? Provavelmente aquela que tem menos respostas tem mais chance de ser a tua resposta correta. Tá legal? Então, nesse caso aqui, né? Se você chutou a letra C, você acertou. Isso eu estou falando, olha, sem usar absolutamente nenhum conhecimento teórico sobre o assunto. É claro que nós somos especialistas, nós conhecemos o assunto, então a gente pode, obviamente, aumentar, né, a nossa chance. Aqui, por exemplo, a primeira assertiva, ele fala, ó, quando a tensão da alimentação de uma memória ROM, Read Only Memory, é desligada, os dados dessa memória são apagados. Opa, isso aí é falso. Memória ROM é não volátil, né? A memória volátil é a memória RAM, Random Access Memory, né? A ROM não é volátil, então a 1 já poderia ser eliminada aqui se eu tivesse esse mínimo conhecimento do assunto, tá? Vamos ver agora a outra, né? A da 3 aqui. Vamos pular essa porque a gente já sabe que é a certa, né? O tempo de acesso à memória cache da CPU é menor do que o tempo de acesso a aliás, perdão, aqui é o contrário, né? A letra 2, a assertiva 2, né? Perdão, não, tá aqui, a 4 é que eu tenho que avaliar agora, né? O tempo de acesso à memória cache da CPU, né? Quer dizer, os caches que estão ali próximos, né? L1, L2, L3, que são absurdamente velozes. As memórias, só tem uma memória que é mais rápida que a memória cache, né? Que é a memória registrador, né? Que estão ali dentro da CPU, que são as únicas que têm contato direto com a unidade lógica aritmética e tudo mais. Quem fez a disciplina, quem aprendeu arquitetura de computadores comigo, certamente aprendeu isso, tá? É maior do que o tempo de acesso à memória RAM. Não, a memória RAM é fornecedora de informação para cache, então ela é mais lenta do que a memória cache. Então a 4 também pode ser eliminada, né? E aí vamos ver aqui a 2, o tempo de acesso à memória RAM é maior do que o tempo de acesso a um registrador. O registrador é a memória mais rápida que existe, né? A unidade central de processamento. Ok, pessoal? Bom, aqui eu vou dar também uma dica preciosa para esse tipo de decisão. Nesse caso aqui, não tem, a gente não teve, né? Mas é um recurso que eu tenho conseguido usar com muita frequência, né? Quando eu pego uma questão onde eu não tenho a mínima ideia do que o cara está cobrando. Né? Eu sou da área de suporte, não sou especialista em desenvolvimento, banco de dados, esses assuntos, mas às vezes a gente faz o concurso, faz uma prova e tem esses assuntos também. E aí, lógico, em determinados momentos eu vou ter que dar alguns chutes. Então, procure assertivas limitantes, né? Definitivamente limitantes. Como, por exemplo, no máximo, nunca, sempre, todas, nenhuma, impede. Ou seja, palavras que eliminam exceções, eliminam possibilidades. Né? Uma das questões aqui que a gente vai resolver mais adiante vai passar por essa situação. Tá certo? Então, procurem isso, porque normalmente as questões que têm esses elementos, não estou falando que é sempre, tá? Mas normalmente, quando as questões têm esses limitantes, a assertiva é errada, é incorreta. Tá bom?
Agora, vamos aqui falar sobre discursivas, tá? Eu pego aqui uma discursiva, onde o camarada está falando de arquitetura de computadores, hierarquia de memória, e eu sou péssimo nisso, não entendo nada do assunto, aí então vou deixar a discursiva em branco. É a pior coisa que você pode fazer, tá certo? Então observe, ele está dando um contexto, né? Está dando um cenário, né? Que é um cenário relacionado com memórias, né? Tipos de memórias diferentes, né? E tempos de acesso, onde você consegue ver nitidamente aí que as memórias registradores, né, tem um tempo de acesso aí 0,3 nanosegundo, né, a memória cache 1 nanosegundo, né, memória principal 5 nanosegundo e memória secundária 10 milissegundos, né? Então o tempo ele é crescente conforme você vai se afastando da CPU, tá legal? Enfim, então a pergunta é: que características um programa deve ter para que o uso da memória cache seja muito vantajoso? Gente, peraí, é lógico, dá para usar o bom senso, né? Se o que ele busca é vantagem no uso da memória cache, o programa ele deve garantir que as informações que são imediatamente necessárias estejam em cache. Por quê? Porque a cache está lá próxima, imediatamente conectada ao processador. Então, se a informação que eu estou precisando, né, do programa, ela está lá na memória secundária, eu vou precisar passá-la primeiro para a memória primária, para depois passar para a memória cache, para depois ela ser processada. Então, é lógico que se o meu programa ele não se preocupar, né, em de alguma maneira, não sou programador, não entendo nada de programação, mas se o programa não colocar as informações necessárias próximas, né, do processador, ou seja, na memória cache, eu vou ter mais lentidão na minha execução. Não é óbvio isso, gente? Mesmo para quem não entende de programação, mesmo para quem não entende, só utilizando os recursos, os mecanismos que ele próprio deu no enunciado. Não é verdade? Aí ele diz lá, ó, se os registradores do processador e a memória cache operassem, né, com os mesmos tempos de acesso, ainda haveria vantagem em se utilizar uma memória cache, né? Sim, porque, olha lá, existe um outro recurso que está visível, né? A quantidade de informação que cabe em cada um deles. Enquanto os registradores, nesse cenário, óbvio, né? Isso aqui naturalmente foi feito em cima de uma arquitetura computacional mais antiga, né? Essa questão não é recente. Né? Então, os registradores do processador têm uma capacidade de apenas 100 bytes, enquanto a memória cache tem uma capacidade de 256 kilobytes. Tá certo? Né? Milhares de bytes aproximadamente. Ou seja, a capacidade de armazenamento da memória cache é bem maior do que a capacidade do processador. Tá certo? Então, mesmo que o tempo de acesso fosse o mesmo, é claro que usar a memória cache é vantajoso. Por quê? Porque você está lá com mais informações que podem ser alternativamente utilizadas, tá certo? Esse é o princípio básico da utilização da memória cache, sem que você tenha que ir lá buscar isso na memória secundária. Tá claro? Ou seja, eliminar a memória cache é o que ele está propondo, né? Se não houvesse vantagem, eu poderia eliminar a memória cache, tá certo? Mas isso não é vantajoso porque está escrito no enunciado. Ou seja, eu estou elaborando aqui uma resposta maluca totalmente desconectada com conceitos teóricos, né? Mas o mais importante que eu queria mostrar para vocês não é nem isso, é isso aqui, ó. Gente, esse documento eu retirei do manual da prova, uma coisa que ninguém lê, né? Ninguém gosta de ler edital de prova, mas lá existe padrão de resposta de questão discursiva, tá certo? Né? Então, quando você pega lá o edital, né? Quando você se inscreve num concurso qualquer, né? Ele tem isso aqui, ele disponibiliza para você. Normalmente é um anexo, né? E aí o aluno, o candidato, ele vai direto no conteúdo programático da prova, né? Esquece de ler as outras coisas. Então, olha só o que é que ele diz sobre a correção da sua resposta. Primeiro, muitas são as formas de resposta diferentes que indicariam que os estudantes compreenderam a questão. Olha, então o principal objetivo do avaliador é aferir se o candidato entendeu a questão. Meu Deus, para entender a questão eu não preciso ser especialista no assunto, eu preciso apenas ler com atenção, né? Ler, usar o meu bom senso, usar os conhecimentos que eventualmente
podem ser parcos, podem ser limitados, mas que me ajudam a compreender a questão. Aí ele bota lá embaixo, ó, existem 3 tipos de pontuação, 0, 1 e 2. E o 0 apenas vai ser aplicado para quem entregou a questão em branco, tá? Ou houve uma fuga total do tema. Tá? O cara está perguntando sobre processador, memória e tal, aí você fala lá sobre redes, né, sobre segurança, sobre criptografia e tal. É lógico que ninguém vai fazer uma maluquice dessas. Isso não adianta fazer, né? E aqueles que fizeram afirmações completamente erradas, tá? Então aí é aquele embromation do bem, né? É você evitar se comprometer, né? Afirmando coisas que você não tem absoluta certeza que sejam corretas, tá certo? Mas tentar elaborar um raciocínio, né, usando o bom senso, que eu garanto a vocês, toda questão discursiva no seu enunciado oferece para você, né? Isso aí é exigido, né, na elaboração das nossas questões, né? E aí você tem a pontuação 1, né, que foi aquela onde o cara acertou só a letra A ou só a letra B, né? E, enfim. E a pontuação máxima foi aquele resultado em que o aluno respondeu 2 ou mais conceitos, olha só, 2 ou mais conceitos que estejam conectados aos princípios de localidade temporal e espacial, que é o tema da questão, né? Que é o tema da questão. Ou seja, localidade temporal é você garantir, ou melhor, você se basear em que bons programas, né, trazem para a memória, né, trazem para a memória cache, né, para o mais próximo do processador, informações que eles vão usar frequentemente, ou seja, existe uma grande probabilidade de que elas venham a ser utilizadas, né, num momento futuro, tá certo? E a localidade espacial é aquele princípio aonde você elabora, organiza, né, o seu programa de acordo que a sequência lógica de execução do programa faz com que aquilo que vai ser imediatamente necessário, né, já está na memória. Tá certo? A temporal você vai utilizar várias vezes aquela informação, né? E a espacial é aquela que você vai. Então, são técnicas para você elaborar programas, para você desenvolver programas, né? Mais rápidos, mais ágeis e que exploram a arquitetura computacional com mais competência. Tá certo? Bom, agora eu tenho aquela questão, né, que eu mostrei lá na frente. Ela está bem elaborada, ela tem 5 assertivas, tá certo? E lá nas minhas 5 opções eu tenho 3 assertivas em cada uma. Então nem adianta procurar, porque todas as opções aparecem 3 vezes, né? Tá bem equilibrado. Então eu não tenho como eliminar nenhuma possibilidade por ela aparecer menos vezes, né? Todas as opções aparecem, então não posso eliminar nenhuma. Mas o que que acontece? Eu tenho uma opção, né? E aí eu vou ler todas as opções procurando aqueles elementos peculiares lá que eu falei para vocês, tá certo? Então a opção 4, ele fala em largura. Gente, largura de qualquer coisa é algo entre um limite superior e um limite inferior, tá certo? Mesmo que esse limite inferior seja 0, tá? Mas isso não é pressuposto, isso não é afirmado, assegurado para qualquer tipo de largura. Tá legal? Então, largura é sinônimo de intervalo. E a assertiva diz, largura de banda é a frequência mais alta. Não, óbvio que não. Porque se eu tenho uma frequência mais baixa, largura é a diferença entre a mais alta e a mais baixa. Eu não preciso entender de rede para saber que largura de qualquer coisa é a diferença entre o valor maior e o valor menor, gente. Por favor, isso aí é o mínimo, né? É uma medida que você faz entre dois pontos, né, de referência. Tá certo? Então, como eu não tenho a mínima ideia da resposta, eu vou eliminar essa 4 aí. Tá certo? Então, se eu elimino a 4, o que que acontece, né? Eu já elimino a letra A e já elimino a letra C e já elimino a letra E. Ou seja, eu já aumentei a minha chance de acerto para 50%.
tá? E, além disso, eu observo que as opções 2 e 5 aparecem em ambas, 2 e 5. Então, eu apenas preciso avaliar se entre essas opções a correta é a 1 ou a 3. Tá certo? Gente, isso aí sempre dá para fazer. Tá? Então vamos avaliar um aqui, ó. Os diferentes níveis de tensão no fio, como menos 5 volts mais 5 volts, e transições entre os níveis diferentes definidos de tensão podem, olha, isso é muito bom, tá? Podem ser usados, porque abre uma enorme possibilidade, né? Ele inclusive abre a possibilidade disso nem ser efetivamente utilizado na prática, mas se não tiver nenhuma incorreção teórica, então essa assertiva, mesmo sem eu entender do assunto, ela pode ser encarada com muita simpatia, né? Agora vamos ver a 3. A taxa máxima suportada por um canal de transmissão é definida como função, né, entre outros parâmetros, do nível máximo de tensão suportado pelo canal, né? Bom, vamos avaliar aqui, né? Entre a B e a D, eu preciso, como eu já falei, avaliar entre a 1 e a 3, tá? E, como eu espero ter mostrado para vocês, né? Em termos de bom senso, simpatia pela questão, ó, enquanto ela é excludente, né? É definida como, né? Taxa máxima de transmissão é definida como, quer dizer, só tem esse jeito, né? E aqui pode ser usada ou não, pode ou não ser usada, né? Quer dizer, é uma possibilidade. Então, a resposta certa é a letra B, tá certo? Bom, agora, já partindo lá, né, já peguei uma questão onde ele está falando de serviços de segurança, esse é o foco da questão, tá? Serviços de segurança, e ele está falando do HTTPS, tá? Então, esse é o foco. Bom, quais são os serviços de segurança? Isso aí é básico de segurança da informação, né? E todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar no famoso CID, né? Ou SIDA. Em alguns autores, em algumas referências, ele usa o SIDA, que é o acrônimo de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Esses são os serviços de segurança, tá certo? Bom, então, é uma questão objetiva, né? Não são várias assertivas, eu tenho que eliminar as possibilidades. E a gente está vendo que em todos eles, ele está falando em autenticação, que é um dos serviços de segurança, né? A autenticidade. Então, eu já vou me abstrair disso, porque todos eles falam, né, sobre autenticidade, e vou ver as outras possibilidades, tá certo? Controle de velocidade, será que tem alguma coisa a ver com segurança? Né? Porque o foco é isso, ó, serviço de segurança. É o que o enunciado pede. Se eu destaquei o foco, eu já posso imediatamente eliminar essa possibilidade. Tá legal? Proteção contra vírus, apesar de ser algo que costuma ser apresentado nas disciplinas de segurança da informação, definitivamente não está diretamente relacionada com os serviços de segurança. Vírus é uma ameaça à segurança, então está indiretamente associado. Então eu já poderia eliminar essa daqui, tá legal? Essa daqui, ó, temporização das ações. Temporização de ações não está relacionado diretamente com segurança. Até pode ser utilizado, né, como um recurso adicional de algumas soluções de segurança, tá certo? Mas não é um recurso direto de segurança, tá? Então eu fico aqui com a primeira, terceira e quarta opções, tá? A primeira fala de controle de acesso, é a mesma situação da proteção contra vírus. Controle de acesso é um recurso que pode vir a ser utilizado em busca dos serviços de segurança, tá certo? Mas a única opção onde ele cita diretamente um serviço de segurança é a nossa querida letra D, tá bom? Então, para resumir o raciocínio, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque senão fica difícil de vocês enxergarem aqui, né? Então, lê o enunciado com muita atenção, tá? Eu acabei nem destacando isso, né? Ele está aqui, o enunciado ele diz em comparação, né, com
tá certo? É o que ele quer comparar. O HTTPS, né? Nem avaliei o HTTPS, nem pensei nele, né? Porque o foco não é o HTTPS, são os serviços de segurança, certo? Ressalto o foco amarelo, né? Elimino as absurdas, controle de velocidade, né? Como eu falei para vocês, proteção contra vírus, temporização das ações, não tem relação direta com o serviço de segurança, que são SIDA, né? Aí com isso sobram as opções A e D, né? E a D é a única que fala diretamente, objetivamente, de serviços de segurança. Então, sabendo um mínimo de segurança, eu já consigo matar a questão, tá bom? Gabarito, letra D. Ok? Bom, então nosso último exercício aqui, né? Redes locais sem fio utilizam a tecnologia I3E 802.3, né? Ponto 11, perdão, 800.3 foi aquela primeira questão, comumente referenciada como Wi-Fi, né? Estão se tornando cada vez mais populares. Então, o foco é esse aqui, né? Wi-Fi. Então, vou falar sobre o Wi-Fi. Se eu tiver alguma opção aqui não relacionada com Wi-Fi, eu já posso eliminar. Tá? Então, essa daqui fala de 802.11, então não posso eliminar. Tá legal? Essa aqui fala de SSI, né? Não existe esse... Bom, tudo bem, vamos nos abstrair, tá? Mas a gente sabe que esses Service Set são recursos do Wi-Fi, sim. Né? O SSID é um recurso utilizado para identificar a rede sem fio. Tá legal? Um mecanismo de detecção de colisão durante a transmissão indica a necessidade de retransmissão e evita o envio de mensagem de confirmação. Isso daqui é uma opção absurda, eu vou falar sobre isso já, tá? E o porquê, tá certo? E eu já poderia eliminar por conta daquela excludente. Ele está dizendo que evita, impede, acaba, elimina o envio de mensagem de confirmação. E a gente sabe que mensagens de confirmação, elas são presentes em basicamente todos os mecanismos de redes. É absolutamente necessário que exista confiabilidade numa comunicação em redes. Rede sem fio, mais ainda, porque você transmite no éter e pode acontecer uma série de questões que comprometam a integridade da sua questão. Então, a confirmação, ela é essencial, ela é fundamental. Só tem um mecanismo que não tem uma solução explícita de mensagem de confirmação, que é a rede Token Ring, né? O 802.5, né? Mas por que isso? Porque o token ele volta para Não, aí que tá, nem dá para fazer isso, porque ele tem o campo ACK, tá certo, que é onde o receptor marca que recebeu a mensagem corretamente e não corrompida. Então não, todos os mecanismos de rede têm mensagem de confirmação, só não tem um envio, tá? Mas existe uma confirmação, digamos, implícita, porque o receptor marca no token, né, um Vzinho lá. Bom, o mecanismo de... Eu sei que quem não é da área e está assistindo esse vídeo, né, pode estar com dificuldade de compreender algumas coisas, mas entendam que os raciocínios vão ser similares nas suas áreas, independentemente da sua área de formação, ser biologia, química, farmácia, qualquer área, né? Você sempre vai ter algum conhecimento, ainda que mínimo, né, daquele assunto que está sendo cobrado. Tá certo? Ó, os mecanismos RTS e CTS são efetivamente utilizados, né, em rede sem fio, e o protocolo WEP também. Então, a única que eu poderia eliminar aqui, no momento de desespero, seria 3. Né? E se eu fizesse isso, eu já eliminaria aqui, né, as letras D, né? Cadê? 3, né? B, E, né? E ficaria só com a A e a C, aumentando aí a minha probabilidade de acerto para 50%, caso efetivamente a 3 não esteja correta, né? Eu estou elaborando aí no raciocínio, tá? Então, eu vou eliminar a 5. Por quê? Nem leio para vocês, né? Mas vamos ver aqui o que ele faz. Opa! Olha ali aquela palavra proibida. Impede. Impede. Se impede, não posso aceitar. Né? Isso levando em consideração que eu não entendo o assunto, estou inseguro para responder a questão, então 5. Eu vou eliminar também as que tem 5. Como eu já tinha eliminado as que tem 3, vou eliminar mais essa e já matei a questão. Letra A, sem nem ler os enunciados. Olha que loucura, gente. Matei a questão sem querer aqui, sem nem ler os enunciados. Né? Então vamos lá.
eliminei a 5, porque tem lá as palavras excludentes, né? Tem o termo excludente que eu falei, ela é absurda, nem li por quê. Vamos ver aqui, ó, o protocolo WEP, Wired Equivalent Privacy, né, impede que as interfaces não autorizadas recebam sinais. Gente, como que uma solução de segurança vai impedir a recepção de sinais no meio? Não, a recepção é feita e você pode depois fazer o descarte da informação caso ela não esteja de acordo com os requisitos de segurança. Né? Quer dizer, o mínimo aí que você teria que saber é que o app é um protocolo de segurança, né? E não relacionado com a camada física, né? Que é a parte de transmissão propriamente dita. Né? Física, eu vou estar falando de Manchester, Manchester diferencial, técnicas de transmissão de dados, né? Codificação e decodificação. Receber sinais é camada física, né? Então isso aqui é definitivamente muito absurdo, né? Então realmente teria que ser eliminada, né? Então, as assertivas 2 e 4 eu não precisei avaliar, porque estão aqui nas minhas opções, certo? E a 1, que ele fala, né? Computadores numa rede sem fio, né? Wi-Fi, podem se comunicar de 2 modos básicos, né? Ou infraestrutura, né? Ou ad hoc, que é a primeira coisa que você aprende lá quando faz a disciplina lá de comunicação sem fio, rede sem fio, né? Ou até mesmo o módulo de rede sem fio dentro da disciplina de redes. É a primeira coisa que a gente aprende, que existem esses 2 modos, né? Infraestrutura e ad hoc, tá certo? Né? Todos os outros, né? Modo mesh e tudo mais, eles são decorrentes, né, de um desses modelos. No caso, o modo mesh está lá vinculado à infraestrutura, tá certo? E aqui, como eu tinha dito a vocês, né, na 3, os ACs, né, a confirmação, eles são indispensáveis em qualquer solução de redes, então a única saída é a letra A, ok, pessoal? Bom, pessoal, agora voltando aqui, né, para poder me despedir adequadamente de vocês, eu quero agradecer, né, por vocês terem tido a paciência de ter assistido esse vídeo até o final, né, 1 hora de vídeo, mais de 1 hora de vídeo, né, mas eu tenho absoluta certeza de que essas dicas que eu estou dando para vocês vai aumentar as notas de vocês, a pontuação de vocês, façam essa experiência, né? Tentem fazer aí as questões, resolver as questões sem usar as técnicas, depois tentem aplicar as técnicas e confiram o gabarito, né? Eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo, já coloquei em prática e a gente efetivamente tem uma melhoria do resultado usando essas técnicas, tá? Então, no caso específico aqui de quem vai fazer o ENAD, né? Lógico que esse vídeo não é destinado apenas ao ENAD, mas a qualquer concurso que vocês venham fazer, né? Eu queria lembrar a vocês que o ENAD ele é absolutamente essencial para que o seu diploma, a sua certificação, a sua graduação, ela seja reconhecida pelo mercado, ela seja bem avaliada pelo mercado, né? Existem várias universidades aí que já foram estigmatizadas como universidades ruins por conta de muitos resultados ruins acumulados ao longo do tempo e que depois fizeram investimentos, fizeram grandes parcerias com empresas e tudo mais, e melhoraram, passaram a contratar professores melhores, passaram a investir, né, no seu ferramental e tudo mais, mas continuam carregando aquele estigma de universidades ruins, né? Então vamos aproveitar, né, agora, nesse momento, para melhorar a imagem, né, da nossa instituição, para que a gente possa manter a nossa instituição num patamar de qualidade, num patamar de excelência, porque os maiores beneficiados com isso são efetivamente vocês, né? Nós, professores, somos apenas temporários, né? A gente fica ali, mas vai receber os nossos salários de qualquer maneira, independentemente da instituição ter ido bem ou mal no ENAD, mas para vocês, alunos, o pedigree, né, o conceito, né, que a universidade, que a instituição tem no ENAD é absolutamente essencial para que você seja visto pelo mercado como uma pessoa com um potencial bom ou ruim. Tá legal, pessoal? E um segundo recado é o óbvio, né, que todas essas técnicas elas são apenas para ajudar, para contribuir, né, em segundo plano, né? E em primeiro plano, em primeiro momento, é absolutamente essencial uma boa preparação, um estudo adequado, né? É claro que, na grande maioria das vezes, o tempo é curto para a gente fazer isso, mas qualquer leitura transversal que vocês façam nos temas, nos tópicos da prova, né, nos resumos,
do primeiro passo é pegar o edital, né, ver lá quais são os assuntos da prova e logo em seguida, né, verificar lá os materiais que você tem dentro do tempo disponível, fazer uma leitura, porque com certeza, né, principalmente no caso da prova do ENAD, os assuntos são abordados de uma forma muito superficial, né, eles sabem, eles entendem que o Brasil tem disparidade, diferenças regionais, a prova aplicada é a mesma, né, enfim, então com isso a gente faz nivela por baixo, né? Vamos dizer assim. Então as provas de ENAD não são provas difíceis. Se você fizer um mínimo de esforço, certamente vai ter um resultado excelente. Tá ok, pessoal? Então um grande abraço, contem conosco, estamos juntos.